Olá, gente, aqui é a Lisa. Hoje eu tô passando para lembrar vocês que tá tendo votação lá na aba comunidade do YouTube. Se vocês ainda não votaram, corre para votar, porque a votação vai até o dia 15 de julho, tá? Então tem um bom tempinho aí, mas vota aí para você não esquecer, já aperta logo lá a sua opção. Mas Lisa, para que é essa votação? Essa votação é para a gente saber como vai ser as próximas votações dos livros aqui do canal. Tipo, antigamente muito tempo, né? Antes a gente tinha a votação que os dois primeiros lugares da votação ganhavam o audiobook. Agora eu tô dando uma outra opção de que só o primeiro lugar ganhe. Então, para isso, tá aberta essa votação lá até o dia 15. Vai lá, vota, não perde, tá? Porque senão você vai querer, sei lá, dar a sua opinião sobre isso, não vai ter como mais votar. Então, vota logo para não se esquecer, tá certo? Outra, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Falo isso todo vídeo, mas gosto de lembrar sempre. Também não deixe de comentar aqui e compartilhar, tá? Com quem vocês gostam sobre o canal. Mandem comentários também, se vocês quiserem, sobre o que estão achando da leitura, sobre o que estão achando do canal. Vocês podem também mandar sugestões também lá no Instagram, se vocês não quiserem mandar por aqui. Tá? Podem mandar na DM do Instagram, que eu leio tudo, respondo todo mundo aqui e lá também, tá certo? E não se esqueça de me seguir lá, tá? Manda mensagem, mas me segue lá no Instagram também. E é isso, vamos pra leitura. Opa, antes da gente continuar o livro, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que foi habilitada pra mim. É isso mesmo. Pra quem me conhece, eu tenho vários não. Eu tenho um canal também em formato de podcast no Spotify e outras plataformas de áudio. A Anchor, que é por onde eu distribuo os meus episódios, eles liberaram o modo apoio, que é tipo o modo apoio, membro, apoiador do YouTube, tá? Aqui, se você clicar nesse modo apoio, você vai ter a opção de 3 valores. A $1, $5 e $10. A única coisa negativa é que só tem em dólar, né? A opção para Brasil não tem ainda disponível, para o real no caso, mas você pode fazer essa contribuição em dólar mesmo, que aí eu vou receber na minha carteira e eu acho que eu vou receber em real ou eu converto, não sei. Mas aí você pode estar fazendo essa doação, tá? Preenche o nome, e-mail, confirma e-mail, o número do cartão, validade e o código de segurança do cartão, eu sempre esqueço esse nome. Não vai ficar nada salvo, tá? É tudo muito seguro, tudo da Anchor. Pode ler os termos de serviço aqui se você tiver alguma dúvida ou sobre os processamentos dos dados pessoais. Você também pode ler aqui no Política de Privacidade da Anchor, mas é tudo seguro. Só é você escolher o valor que você quer e preencher. Lembrando que é um valor que vai ser como é que se diz? Descontado mensalmente, tá? Então você contribui esse mês, próximo mês vai ser contribuído aquele mesmo valor que você já deu, não vai aumentar nem diminuir, vai ser o mesmo valor, tá bom? E é isso, gente, era isso que eu queria avisar pra vocês, que era uma coisa que eu fiquei muito feliz por saber que foi habilitado pra mim, porque eu não pensei que não ia ser pra mim no YouTube habilitado, por vários motivos, mas a Anchor deu essa disponibilidade pra mim, já que eu tô com uma grande quantidade de visualizações, de reproduções nas minhas plataformas de áudio pela Anchor, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês curtam, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigada e vamos ficar com o livro. Capítulo 23. As portas de carvalho se fecharam atrás deles, e Adrian se viu envolvido pelo ar parado e pelo odor de couro e papel. Parou no vestíbulo, observando a entrada e o saguão que vinha depois. Nunca tinha ido àquela biblioteca, e agora desejava ter entrado quando foi fazer reconhecimento da região. Não estaria se sentindo tão vulnerável agora, por estar entrando em um lugar completamente cego, tendo tão pouco conhecimento da planta e das saídas. Ele poderia ter entrado no horário comercial, tentado ser discreto. O problema era que
Graças a seus pais, havia muita probabilidade de ele ser reconhecido. Assim, ele dedicou um tempo a observar o que pudesse. Dentro do saguão de entrada, havia duas alcovas, dois lados, que cada uma com uma estátua de mármore. À esquerda, um nobre estudioso segurava um livro aberto em uma das mãos. A outra, erguida em um gesto de inteligência como se o livro tivesse acabado de revelar os segredos do universo. Na outra alcova, um escriba anotava seus pensamentos em um diário com uma pena comprida. O piso gasto de madeira seguia em frente para um saguão central, onde uma silhueta no chão indicava que já houvera um balcão na administração. Uma mesinha barata ocupava um canto emoldurado por lambres escuros na parede e um espelho antigo que refletia o pouco de luz que chegava ao aposento. Os raios de luz que entravam por duas janelas altas, em posições estratégicas, iluminavam a poeira densa que flutuava no ambiente. Adrian seguiu em frente, uma das mãos pegando a caneta do bolso de trás e a segurando instintivamente ao seu lado. Nova olhou com curiosidade para a mão dele. Depois, o encarou com uma expressão quase desafiadora. Ela afastou o olhar. Podia não ser uma arma, nem uma faca, mas ainda era a arma mais eficiente que ele tinha. Sem contar as tatuagens. Seu maxilar se contraiu quando ele se aproximou da mesa, onde a única ocupante do saguão estava, em um banco, absorta no que parecia ser um livro de romance. A garota devia ser 1 ano ou 2 mais nova do que ele, com cabelo ruivo trançado por cima do ombro. Com licença, disse Adrian, parecendo ridiculamente educado até para si mesmo. Mas a garota nem olhou. Só esticou a mão por cima da mesa e empurrou uma prancheta na direção dele. Um formulário para a retirada de livros. Ele limpou a garganta e, dessa vez, tentou não parecer um cidadão preocupado, mas um renegado, um super-herói. Nós viemos por causa da detonadora. A garota levantou a cabeça. Olhou para Adrian, depois percebeu os outros. O olhar permanecendo por mais tempo em Nova. Os cílios pálidos tremendo sobre os olhos cinzas. Seus lábios se abriram quando ela olhou para Adrian e disse: Como é? A detonadora. Repetiu ele. Nós a vimos entrar há menos de 10 minutos. Onde ela está? A boca da garota se abriu. Fechou-se. Seus olhos foram novamente até Nova e voltaram para Adrian. Vocês não são... Ela olhou para Nova de novo, estupefata. Eles são renegados? Não era uma pergunta. Adrian não sabia bem como ela percebeu sem os uniformes. Talvez tivesse reconhecido alguns da imprensa. Talvez eles tivessem alguma coisa. Ele gostava de achar que tinham. Mas o estranho era o jeito como ela estava olhando para Nova, quase como se a reconhecesse. Somos, claro, disse Nova, a voz carregada de orgulho assertivo. Renegados. Todos nós. Ousados, valentes e... justos? Sussurrou Ruby. Nova assentiu. Isso mesmo. Agora nos diga onde... Nós estamos encrencados? Perguntou a garota, fechando o livro e segurando-o contra a barriga, cobrindo a imagem de um espadachim sem camisa na capa. Não fizemos nada, eu juro. É porque estamos oferecendo aquele livro de culinária de novo? Porque nos disseram que era direito nosso. A detonadora, disse Adrian, com mais vigor na voz. Pare de enrolar e nos diga onde ela está. A garota hesitou. Olhou novamente para Nova, e dessa vez, Adrian franziu a testa e acompanhou o olhar. Nova se virou para ele e deu de ombros, aparentemente tão perplexa quanto ele. Eu não sei quem é, gaguejou a garota. O rosto dela estava vermelho como uma cereja agora, e Adrian duvidou que tivesse a ver com a leitura.
Me desculpe, eu não posso ajudar. Uma mulher mais ou menos dessa altura, declarou Adrian, indicando com as mãos. Usa várias pulseiras e é capaz de fazer explosivos aparecerem do nada. Parece familiar? A garota abriu um sorriso fraco e pesaroso. Não? E o bibliotecário? Disse Oscar, chegando mais perto. Onde ele está? Ele está. Ah, lá atrás, disse a garota, a atenção se dividindo entre os quatro de novo, catalogando novos materiais de referência. Nos leve até ele, exigiu Adrian. Agora. Ah, vocês não podem ir lá atrás, disse a garota. Ele não gosta de ser incomodado. Adrian trincou os dentes. Sentiu o tempo passando como um tambor batendo no coração. Cada segundo era uma chance da detonadora fugir de Jenny Cronin e esconder o que tinha feito a vilã ir até lá. Pode incomodá-lo mesmo assim. A garota abriu a boca, pronta para recusar, mas olhou para a nova de novo e hesitou. Ela limpou a garganta e assentiu. Agora mesmo. Ela desceu do banco, se virou e saiu andando. Não em volta da mesa nem da direção de uma das portas, ou da escadaria que ficava próxima, mas para grande espelho pendurado na parede atrás dela. Encostou os dedos na superfície e o vidro ondulou para fora, como se ela tivesse tocado em um lago vertical. Em seguida, sem cerimônia, ela entrou no espelho e sumiu. Eles ficaram ali, parados, olhando para seus reflexos, intrigados por um longo momento. Oscar, claro, foi quem rompeu o silêncio. Isso, disse ele, apontando. Foi um truque legal. Ele contornou a mesa e bateu com os dedos no espelho. Depois se afastou da parede e olhou atrás para ter certeza de que não era uma passagem secreta. Legal. Eu me lembro de ter ouvido sobre ela uma vez, disse Ruby. Uma garota que consegue se deslocar por espelhos. Me lembro que fiquei pensando por que ela não se candidatava para ser uma renegada e acabei concluindo que devia ser boato. O problema, disse Adrian, batendo a ponta da caneta na mesa, é que agora não temos ideia de para onde ela foi, nem se vai mesmo chamar o bibliotecário, nem se os dois estão prestes a fugir. Franzindo a testa, ele olhou em volta. Do saguão principal, ele via uma sala de leitura à direita, as mesas intercaladas com estantes curtas e revisteiros. Mais estantes ocupavam a parede toda, interrompidas por uma eventual escada deslizante, ou janela larga e suja. À esquerda ficavam as estantes grandes, fileiras e mais fileiras de prateleiras altas e estreitas. Daquela direção, ele ouvia risadinhas ocasionais de criança. Ruby, Nova, vamos começar a vigiar as escadas, as saídas, disse ele, se virando para inspecionar a escadaria que levava ao segundo andar. Embora a escada fosse acapertada, o carpete estava tão gasto em alguns pontos que era possível ver os degraus de madeira. O bibliotecário ou a detonadora podem estar fugindo agora. Fugir? Soou uma voz cautelosa e com um sotaque. Eu fui trazido inadvertidamente para uma armadilha da qual preciso fugir? Adrian se virou e viu um homem curvado parado na porta da sala de leitura. Ele tinha uma barba pontuda e cabelo branco desgrenhado. Usava meias com buracos sem sapatos. A calça e o cardigan estavam amassados e ficavam largos no corpo, magro, e a pele era tão pálida que parecia que ele nunca tinha visto o sol. Adrian se impertigou. Você é o bibliotecário? Eu sou... bibliotecária. Você é Jenny Cronin? O homem o observou, a incerteza fazendo os cantos da boca tremerem, como se ele não tivesse certeza se devia sorrir ou não.
Minha neta disse que havia renegados que queriam falar comigo. Disse ele, mas foi um som desconfortável. Achei que ela devia estar de brincadeira. Mas aqui estão vocês? Eu devia ter percebido. Narcisa gosta de brincadeiras tanto quanto eu. Seus lábios desistiram e se acomodaram em uma careta de preocupação. A que devo o prazer? Minutos atrás, testemunhamos a detonadora, uma anarquista conhecida, entrando nesta biblioteca. Disse Adrian. E temos motivos para acreditar que seus negócios com ela não são de natureza completamente legal. A detonadora? Berrou o bibliotecário, os olhos desviando de Adrian para observar os outros. Os anarquistas? Não me envolvo com eles há... bem, quase 10 anos agora, não é? Ele levantou a mão e passou um momento ajeitando uma parte do cabelo desgrenhado, que se levantou assim que ele baixou a mão para a lateral do corpo. Ficou caída, desajeitada ao lado do corpo antes que ele esticasse e encostar a palma do batente, os nós dos dedos ficando brancos na madeira. Me dói pensar que, mesmo agora, os renegados se recusam a confiar em mim. Eu pago os impostos do conselho, sigo as regras do conselho e, além disso tudo, presto um serviço a esta comunidade. Ele fez um gesto indicando o saguão. Vocês sabiam que só tem 9 bibliotecas públicas funcionando em Gayton? Havia mais de 100. Todas as 9 existem graças aos esforços altruístas de pessoas como eu, que tornamos nossa missão de vida continuar a distribuir gratuita e o compartilhamento de conhecimento e sabedoria, para garantir que as pessoas tenham acesso a isso, a livros. Enquanto isso, o que o seu amado conselho fez para respeitar o trabalho de estudiosos dos anos passados? Para aumentar o conhecimento da sociedade? Adrian franziu a testa, sem ter certeza se o bibliotecário queria a resposta. Eles reabriram escolas, pensando que isso devia ser óbvio. Enquanto você passou décadas vendendo armas para vilões que preferiam manter as pessoas ignorantes e indefesas. Ao lado dele, Nova enrijeceu. Ele olhou para ela e viu um brilho de algo surgir nas feições dela. Irritação ou negação. Mas sumiu tão rápido quanto apareceu. Insônia? Perguntou ele. Ela manteve o olhar direcionado para o bibliotecário e disse com voz sombria. Você está nos dizendo que não tem nada a esconder? Jenny Cronin repuxou os lábios até começarem a ficar tão brancos quanto a barba. Em seguida, ele bufou. Claro que não tenho nada a esconder. Durante a era da anarquia, eu fiz o que foi preciso para sobreviver. Agora, estou satisfeito em ganhar a vida por meios mais pacíficos. E isso inclui organizar reuniões particulares com vilões como a detonadora? Perguntou Adrian. Você está enganado, disse Cronin. Não vejo ela e nem nenhuma anarquista. Seu olhar se desviou para Nova. Há muito tempo. Então você não vai se importar se dermos uma olhada? Perguntou Adrian. Isso é uma biblioteca pública, disse Cronin. Olhar por aí é um ato que corajamos. Os dedos de Adrian apertaram a caneta. Talvez esteja disposto a nos levar para conhecer as áreas que não são abertas ao público, se não tem nada a esconder, como você diz. Cronin inclinou a cabeça. Seria um prazer. Ele atravessou o saguão até a escada e tinha subido 3 degraus quando Adrian fez parar. Não por aí, declarou ele. Cronin olhou para trás. Esse prédio tem porão, certo? Vamos começar a pular. O rosto do bibliotecário ficou vazio. Não tem nada no porão, além de fornalha de livros ultrapassados. Então a visita vai ser super rápida, concluiu Adrian. Com as narinas se dilatando acima do bigode, Cronin abandonou a escadaria e foi para a sala leste. Eles o seguiram por um par de estantes altas
e desceram um corredor de mesas. No canto mais distante, Adrian viu uma lareira de pedra, embora não houvesse fogo aceso. Um jovem estava sentado de pernas cruzadas no chão, lendo um livro de figuras para as crianças espalhadas ao redor. A visão deixou o sangue de Adrian gelado. Ele olhou para os outros e viu a mesma apreensão nos rostos de Oscar e de Ruby. Mas Nova continuava com o olhar grudado nas costas do bibliotecário. Ainda não havia motivo para alarmar ninguém. Ele disse para si mesmo, mas ainda assim... Cortina de fumaça. Sussurrou ele. Você fica aqui. Esvazie a biblioteca a qualquer sinal de problema. Oscar olhou para ele e, se ficou aborrecido de ser excluído, não demonstrou. Ele assentiu, voltou para uma das fileiras de livros e sumiu de vista. Cronin os levou até uma porta com uma placa que dizia somente funcionários. E passou um momento remexendo os bolsos atrás de uma chave. Quando abriu a porta, eles desceram por uma escada estreita até o porão, onde o ar estava mais úmido e mais denso, permeado com um cheiro de papel mofado. Cronin limpou a garganta e andou para o lado quando chegou ao pé da escada, permitindo que eles se espalhassem pelo aposento e dessem uma olhada. Mais prateleiras ocupavam o espaço, embora estivessem mais próximas entre si do que as de cima, dando pouco espaço para pessoas passarem entre elas. Cada centímetro estava ocupado de livros. Quando uma prateleira não tinha espaço para mais nada, os livros ficavam empilhados em cima dos que já estavam lá, fazendo algumas prateleiras envergarem com o peso. Havia outros amontoados em cantos como montes de neve. Livros com lombadas rachadas e páginas dobradas, jogadas de qualquer jeito em uma pilha que chegava ao corredor. Uma única escrivaninha tinha sido empurrada contra a parede mais distante. A superfície tomada de embalagens de comida e arquivos de papel. No chão ao lado, havia um espelho simples de corpo inteiro, como uma coisa que se encontraria em um provador de uma loja de departamentos barata. Mas a atravessadora de espelhos, Narcisa, ele dissera, não estava por perto. Não muito longe, uma escada curta de concreto levava a uma porta marcada com um sinal de saída. Provavelmente, Adrian pensou, a porta lateral que levava à viela que eles observaram a noite toda. E aí está, disse o bibliotecário, pegando um livro da pilha descartada e desdobrando com carinho as páginas. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Talvez queiram levar um livro de ciências políticas para o conselho ler no tempo livre. Acho que pode ser bom para eles. Ele colocou o livro em uma prateleira e acariciou a lombada com carinho, como se fosse um bichinho. Ruby gemeu. Você acha que somos idiotas? Nós vimos a detonadora entrar aqui. Só nos diga onde ela está e as coisas vão ser bem mais fáceis para você. Cronin se impertigou e esticou a coluna curvada. Me desculpe, mas vocês parecem estar sofrendo de imaginação hiperativa. Ruby lançou um olhar frustrado para Adrian, que sabia o que ela estava sentindo. Aquilo tinha levado bem mais tempo do que ele esperava, e se viu arrependido da decisão de entrar na biblioteca em vez de esperar por reforços como deveriam. Já havia o erro da decisão. Se sua equipe tivesse só bloqueado as saídas da biblioteca, eles saberiam se a detonadora tinha tentado sair. Teriam podido pará-la, mas, agora, ela poderia ter saído por uma das portas dos fundos séculos antes. Ele se sentiu um idiota. Sentiu que os pais tinham direito de duvidar da capacidade dele de lidar com aquilo, e isso irritou mais do que tudo. Mas agora, era tarde demais para mudar a direção. O que uma equipe experiente faria nessa situação? Para compensar os erros já cometidos? Eles deveriam ameaçar Cronin se ele não revelasse a localização da detonadora? Prendê-lo? Para começar,
a abrir buracos nas paredes procurando alcovas secretas que guardavam contrabando ilegal? Então, disse o bibliotecário, voltando para a escada. Se vocês quiserem, podemos continuar a visita lá em cima. Temos uma coleção maravilhosa de livros raros e primeiras edições no segundo andar. Um baque alto fez parar. Adrian se virou e olhou para a parede de onde veio o som. Era outra parede com uma estante no chão ao teto, em nada diferente das outras, mas, enquanto ele olhava os livros, começavam a tremer, e a parede a se deslocar para fora, se arrastando no chão e fazendo um barulho alto. Não, murmurou Cronin. O que é? Não. Adrian deu um passo na direção da estante. Ruby girou o pulso e soltou o fio que prendia o heliotrópio. Nova colocou a mão no cinto. A parede de livros se moveu para fora, se bem que o que havia atrás estava escuro demais para Adrian ver. Houve um clique baixo, e um único abajur de mesa preencheu o espaço com a luz clara e esverdeada. Eles estavam olhando um aposento não muito maior do que o cubículo de escritório onde eles tinham passado a noite. Havia uma única escrivaninha no centro da sala, que só sustentava o abajur. Uma mulher estava sentada na cadeira de rodinhas atrás da escrivaninha, as botas apoiadas na superfície e a cadeira inclinada para trás. Ingrid Thompson, a detonadora. Mas aquilo não era um escritório. Era um arsenal. As 3 paredes em volta estavam cercadas de prateleiras, armários e gabinetes com etiquetas caprichadas, só que não era um aposento cheio de livros, mas de armas. Caixas de balas e cartuchos, fuzis e escopetas, revólveres, pistolas, bandoleiras carregadas de munição, dardos com aparência letal, bestas, facas de caça e o que ele desconfiava que fosse uma caixa de granadas. Ah, por todos os esquemas diabólicos, murmurou Nova por trás dele. É por isso que nunca conseguimos vencer? A detonadora deu um sorrisinho debochado. Demoraram muito, renegadas. Eu estava começando a achar que teria que ir atrás de vocês. Capítulo 24. Ingrid não devia estar ali. As armas não deviam estar ali. Nova avaliou a expressão arrogante de Ingrid, a mente vibrando de descrença, de irritação, de traição. Elas tinham um plano, um bom plano. O que Ingrid estava fazendo? Adrian Everhart? Disse Ingrid. Ela tirou uma das mãos de baixo da escrivaninha, segurando uma arma. Bateu com a coronha do tampo da mesa. Que ótima surpresa! A garota contou para você que estávamos aqui? Disse Adrian, a expressão estranhamente neutra para quem tinha uma arma apontada para ele. A atravessadora de espelhos? Nova engoliu em seco. Era um bom palpite, e Ingrid não parecia inclinada a corrigi-lo. E seus lábios se abriram num sorriso arrogante. A melhor parte disso tudo, disse ela, é que vou matar você e ninguém vai saber que fui eu, porque ninguém aqui vai sobreviver para contar. Mas... Seus olhos se apertaram quando ela observou Adrian e Ruby, o bibliotecário e Nova. Está faltando um. E estão faltando neurônios em você, gritou Ruby. Ela jogou o heliotrópio em uma das prateleiras altas ao lado de Ingrid. O fio se enrolou em um suporte e ficou preso, e Ruby puxou, fazendo a estrutura enorme cair. Ingrid gritou quando uma chuva de armas e munição caiu na cabeça dela. As prateleiras pesadas caíram nos seus ombros. A cadeira rolou debaixo dela e Ingrid desabou no chão. A queda nas prateleiras foi amparada pelo tampo da escrivaninha. Rosnando, Ingrid entrou embaixo da escrivaninha e ergueu a arma. Adrian se virou e se jogou em Ruby no momento em que Ingrid puxou o gatilho. O tiro foi ensurdecedor, no espaço fechado, e a bala
se alojou em uma enciclopédia grossa, enquanto Adrian e Ruby caíam no chão. Eles rolaram para trás de um instante. Com um grito apavorado, Jenny Cronin se virou e foi para a escada. Mas Nova esticou a mão e segurou as costas da camisa dele. Ela o empurrou em um canto atrás de outra estante bamba. Esse não era o plano, sussurrou ela. O que está acontecendo aqui? Eu faço a mesma pergunta, respondeu ele, os olhos arregalados de terror. Ingrid disse que tinha vindo para buscar novas granadas, mas tenho impressão clara de que ela armou para mim. Nova franziu a testa. O que ela disse para você ontem? Ontem? Eu não a vi ontem. Um estrondo soou na sala de artilharia. Soltando o Cronin, Nova espiou por um espaço na estante enquanto Ingrid abria caminho pelas armas, que tinham caído pela prateleira. Nova procurou Adrian e Ruby, mas não viu sinal deles no labirinto de estantes. O que vai acontecer é o seguinte, disse Ingrid. Eu vou matar vocês. Depois, vou encontrar seu amigo e matar ele também. O fumacento, né? Tenho certeza de que ele não foi longe. Ela engatilhou a arma de novo. Aí, quando o Capitão Cromo estiver sofrendo pela morte do único filho, eu vou botar fogo no quartel-general dos renegados e em tudo que eles construíram. Vou mostrar a eles como é se esforçar tanto por uma coisa e vê-la destruída em minutos. Enquanto Nova via Ingrid abrir caminho pela bagunça, um movimento perto do chão capturou sua atenção. Ela ficou nas pontas dos pés e se esforçou para olhar por cima de uma pilha de livros, e viu Adrian, ou a mão dele, desenhando linhas rápidas no chão. Nós poderíamos fugir correndo agora, sussurrou Cronin. A escada fica ali. Nós poderíamos... Cala a boca! Rosnou Nova. Ingrid contornou um instante, a arma pronta procurando Adrian e Ruby. Ela deu outro passo, e de repente as linhas desenhadas no chão deram um pulo para cima, uma corda atravessando o corredor nos tornozelos dela. Ingrid tropeçou. Ela deu um gritinho e caiu de joelhos. A arma voou da mão dela. Saindo de trás de um instante, Adrian parou a arma com o pé. Você estava dizendo? Ruby soltou um grito de guerra e pulou da prateleira ao lado de Ingrid, caindo nas costas dela e enrolando seu fio no pescoço, puxando sua cabeça para trás. Adrian pegou a arma e apontou para Ingrid, mas, no mesmo momento, Ingrid se jogou na direção da estante, batendo com as costas de Ruby nela. Ruby gritou de dor e a surpresa permitiu que Ingrid a jogasse por cima dos ombros, lançando-a estatelada no chão. A estante onde elas bateram tremeu, os livros deslizando e caindo para o lado. Com um rugido, Ingrid encaixou o braço na lateral da estante e se inclinou para trás, puxando-a junto. A estante caiu em cima da seguinte, que caiu da seguinte, como uma fila de dominós precários, até a sala estar cheia de estantes e livros caindo. Cronin empurrou Nova de lado e passou abaixado por ela antes que ela pudesse pensar em segurá-la. Ela pegou a arma de choque no cinto e apontou para ele, mas hesitou e o viu subir a escada correndo. Ele sumiu antes que a última enciclopédia tivesse caído nos amontoados de livros. Ruby! Gritou Adrian. Nova seguiu em frente, mas não conseguiu o ver no meio do caos da poeira. Você está bem? Ruby não, respondeu ela, gemendo. Assassina vermelha. Ah, certo. Desculpe. Nova ouviu saindo do espaço deixado por uma das estantes caídas. Um brilho azul elétrico chamou a atenção dela. Uma esfera azul luminosa estava presa à parede dos fundos e a energia estava começando a estalar. Uma das bombas de Ingrid, prestes a explodir. Ela viu Ingrid parada a uns 4 metros de Adrian. A expressão que o encarava era cruel. O coração de Nova deu um pulo. Ela ergueu a arma de choque, mas
Em quem ela devia mirar? Ela era uma renegada hoje ou uma anarquista? Quem devia proteger? Quem devia impedir? Ingrid levantou a mão, os dedos preparados para estalar. Adrian, se abaixa! Nova gritou. Sem hesitação, ele se jogou no chão. Ingrid estalou os dedos. A explosão sacudiu o prédio e jogou pedaços da base para fora. O golpe derrubou Nova. Ela voou para trás e caiu em uma parede distante. Uma onda de calor quase insuportável cobriu a pele dela, e Nova virou o rosto e levantou o braço de forma protetora sobre a cabeça, no mesmo momento em que uma avalanche de livros caiu ao redor dos ombros dela. Foram meros 2 segundos de pandemônio, depois acabou. Os ouvidos de Nova estavam ecoando, e quando ela ousou levantar a cabeça, o ar estava cheio de papéis espalhados e detritos e fumaça. Fumaça. Minha nossa! Murmurou ela, embora não conseguisse ouvir a própria voz dentro da cabeça. Que essa fumaça esteja vindo do cortina de fumaça. Ela se segurou numa prateleira e a usou para erguer da pilha de livros, piscando rapidamente para tirar a poeira dos olhos. Ela viu Ruby primeiro, tirando uma cadeira caída de cima das pernas. Em seguida, Adrian, ficando de quatro e sacudindo o corpo para tirar os detritos que o cobriam. O alívio que tomou conta dela foi inesperado. Um pouco desorientador e completamente obscurecido pela visão de Ingrid correndo na confusão. Ela estava com a arma na mão de novo. Nova não sabia se ela tinha conseguido recuperar o que Adrian tinha tirado dela ou se era outra. Mas reconheceu a ira no rosto de Ingrid, os olhos enfurecidos, o rugido saindo da boca retorcida, mesmo Nova não conseguindo ouvir. Adrian ergueu o rosto. Ingrid abaixou a arma e mirou na cabeça dele. Ainda segurando a própria arma, Nova mirou em Ingrid e disparou. Foi uma força invisível que derrubou Ingrid e a jogou estatelada em cima de uma das estantes derrubadas. Adrian virou a cabeça na direção de Nova. Fogo! Gritou ela, embora a sensação fosse de gritar em um travesseiro. Apesar de ainda não ter visto as chamas, a fumaça preta subia da pilha de livros mais perto do buraco da base. O calor da explosão estava fumegando nas páginas, esperando para entrar em combustão, pronto para queimar todo o material inflamável que pudesse devorar. Adrian se levantou e enfiou as mãos nos bolsos. A expressão determinada falhou e foi substituída por uma careta de incompreensão. Ele tirou as mãos dos bolsos e bateu nos ombros e nas mangas. Com o pânico surgindo na expressão, ele olhou para o chão, fez um círculo completo e olhou para Nova e Ruby. Então, disse alguma coisa. Nova balançou a cabeça e indicou a orelha. Ele falou de novo, e desta vez ela conseguiu ler os lábios. Minha caneta. Ela olhou com consternação. O que ele ia desenhar? Um extintor de incêndio? Mas pensando bem, talvez desse certo. Ela procurou no próprio cinto, pegou a caneta com um dardo escondido e jogou para Adrian. Ele pegou a caneta na mesma hora em que a outra explosão derrubou a pilha de livros. Eles se acenderam numa fogueira. Nova cambaleou para trás e se encostou na parede. Do outro lado do aposento, Adrian se inclinou e segurou Ingrid. Jogou o corpo inconsciente por cima do ombro e gritou para Ruby. Corra! 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 Eles correram para a escada antes que as chamas pudessem bloquear a passagem. Nova se juntou a eles, pulando por cima de estantes caídas, pisando na mesa e se jogando na escada. Não demorou para as chamas se alastrarem, pulando de uma pilha de livros para a seguinte. A fumaça preta se espalhando pelo ar e tomando a escada enquanto eles subiam. Eles saíram pela porta, no térreo da biblioteca, que parecia incrivelmente iluminada e arejada em comparação ao porão escuro e cheio de fumaça. Uma voz apavorada soou no meio dos seus pensamentos desorientados, e ela viu Oscar correndo na direção deles, balançando os braços. Está faltando um! Adrian parou.
O quê? Havia 31 visitantes, disse Oscar. Nova se inclinou para a frente, se esforçando para ouvir. Eu contei e, assim que ouvi o primeiro tiro, comecei a retirá-los daqui. Mas só tirei 30. Tinha mais um. Uma criança. Tenho quase certeza. Pode ser que tenha saído sozinha, não sei, mas... Se separem! Gritou Adrian. E apesar da sua voz ainda soar distante, Nova percebeu que o eco nos ouvidos estava começando a passar. Encontrem a criança, primeiro. Depois, se puderem, tentem encontrar Cronin e Narcisa também. Mas primeiro encontrem a criança. Ruby e Oscar saíram correndo no meio das estantes. O que você vai fazer com ela? Perguntou Nova, olhando para o corpo inerte de Ingrid e tendo a visão horrível de Adrian jogando de volta no porão em chamas. Prendê-la, disse ele. Vou levá-la lá para fora e fazer outra contagem dos civis, só para ter certeza de que o garoto não saiu despercebido. Depois vou voltar para ajudar. Nova enfiou a arma de choque no coldre e esticou as mãos. Eu levo ela. O quê? Eu levo ela lá para fora e deixo ela presa. O olhar de Adrian percorreu o corpo dela, e Nova soube que ele estava pensando. Sou forte, insistiu ela. Se você encontrar um garoto, vai poder tirá-lo mais rápido do que eu. Vamos lá! Você está perdendo tempo, passa-la para cá. Adrian franziu a testa por um segundo mais. Depois mudou a posição de Ingrid e a colocou nos ombros de Nova, para que ela pudesse carregá-la como um saco de grãos. Não que ela tivesse carregado um saco de grãos. Ela também nunca tinha carregado um prodígio capaz de fazer explosões. Nova trincou os dentes, ajustou o aperto na perna e no braço, pendurados sobre seus ombros. Para dizer a verdade, ela achava que a Ingrid não era muito mais pesada do que sua bolsa quando estava cheia. Pegou? Perguntou Adrian. Peguei. Pode ir. Nova cambaleou para o lado, para o saguão. O local todo parecia abandonado, sem sinal de ninguém. Nem Cronin, nem a neta, nem Ruby, nem Oscar. Só ela e Ingrid e a fumaça subindo pelo piso. Ela olhou para os próprios pés, pensando se estava imaginando o calor que subia pelo chão, pelas solas das botas novas. O piso de madeira, preso a vigas de madeira, as paredes externas, podiam ser de pedra, mas tudo dentro, toda a estrutura, todos os móveis, todos os livros, tudo era um inferno esperando para acontecer. E isso não levava em conta a salinha cheia de munições de explosivos no porão, sendo que qualquer um deles poderia ser detonado assim que o calor do fogo chegasse lá. O peso de Ingrid a deixou lenta quando atravessou o vestíbulo e abriu o caminho pelas portas de entrada. Uma multidão de civis apavorados estava reunida na calçada na frente da escada. Não só os visitantes da biblioteca, mas um grupo cada vez maior de vizinhos e passantes. Em pouco tempo a imprensa chegaria, e mais renegados chegariam. Nova os ignorou enquanto abria caminho. A multidão se separou, com ofegos e sussurros substituindo o barulho dentro do crânio dela. Questão oficial dos renegados. Grunhiu ela, andando para a rua. Um homem deu um passo à frente, as mãos esticadas como se para aliviá-la do peso. Mas Nova foi ríspida com ele. Não toquem nela. Ela é perigosa. Ele se afastou. Ninguém a seguiu quando ela atravessou a rua e foi para a sombra do prédio de escritórios. O peso morto do corpo de Ingrid estava ficando insuportável quando Nova chegou à esquina, se apoiou em um joelho e rolou Ingrid para o chão. Ingrid caiu com um baque e um gemido. Nova se sentou sobre os calcanhares, ofegante, e alongou os músculos do pescoço e dos ombros. Da próxima vez, disse ela, vou deixar você pegar fogo. Ingrid gemeu de novo. Nova segurou o cotovelo dela e a botou sentada. Depois a encostou no prédio. Soltou as algemas que os renegados tinham lhe dado na parte de trás do cinto. Evidentemente eram dadas a todas as unidades de patrulha, embora, naquele caso, Adrian e sua equipe não estivessem em patrulha. Você atirou em mim,
murmurou Ingrid, as palavras arrastadas enquanto ela tentava se recuperar dos efeitos do choque. Não atirei, disse Nova. Só dei um choque. É diferente. Ela prendeu um lado da algema no pulso de Ingrid. Ingrid levou um susto e sua expressão começou a ficar mais lúcida. O que? Só vou botar em uma das mãos, disse Nova. Ela puxou o braço de Ingrid para cima e prendeu o outro lado da algema nas barras da janela do térreo. Você vai conseguir se soltar com facilidade e eu vou atribuir a um erro de principiante. Ingrid inclinou a cabeça e olhou sem entender direito para o pulso preso. Você devia ter me ajudado, disse ela. Eles estariam mortos agora. Soltando o ar, Nova se agachou perto dela. Você não avisou, né? Armou isso tudo. Armou para mim. Ingrid tossiu. Se eu tivesse te contado, você não conseguiria puxar o gatilho e sabe bem disso, como no desfile. Mas você é uma garota inteligente. Devia ter percebido. Ela chegou mais perto da parede. Uma equipe de renegados vindo para as nossas mãos e logo o filho do capitão. Finalmente nossa chance de mostrar a eles a dor e a perda que tivemos que sofrer. E você estragou tudo. O corpo de Nova começou a tremer, com raiva descontrolada. Ela se levantou e deu um passo para longe de Ingrid. Meus objetivos são um pouco mais abrangentes do que destruir uma unidade de patrulha. Achei que estávamos juntas nisso. Ela balançou a cabeça, cega de frustração. Vamos conversar mais tarde. Agora eu tenho que fazer o controle de dados porque alguém ignorou completamente o meu plano. O plano que teria protegido o bibliotecário e escondido nossa ligação com ele, devo lembrar. Eles o teriam acusado de alguma coisa? Resmungou Ingrid. Teriam arrumado um motivo para prendê-lo. Era só uma questão de tempo. Nova repuxou os lábios. No dia anterior, ela acreditou que isso fosse verdade. Agora, não tinha mais certeza. A noite toda, Adrian e os outros fizeram exatamente o que disseram que fariam. Observar e esperar. Eles só decidiram entrar na biblioteca depois que Ingrid apareceu. Se Adrian pretendia plantar provas incriminadoras, ela não tinha visto nenhum sinal. Talvez sim, talvez não, disse ela. A única coisa que sabemos agora é que perdemos o bibliotecário e o acesso a tudo que estava no depósito. Os renegados venceram. De novo. Capítulo 25. Nova atravessou a rua, os pensamentos em disparada. Estava naquilo pelo objetivo maior. Fazia o papel de renegada para poder ensinar a eles uma lição hoje ou amanhã. Não para poder minar uma única missão ou destruir uma única equipe. Ela seria a causa do fim dos renegados. Derrubaria o conselho. Vingaria a família que eles juraram proteger e fracassaram. A família dela. Ingrid foi idiota por ser tão míope, por tentar pegar a estrada mais fácil para a vingança. Mas Nova também foi idiota. Devia ter percebido que alguma coisa estava errada desde o momento em que entraram na biblioteca, e ela viu aquela expressão muda e apavorada no rosto de Narcisa. Devia ter reagido mais rápido, antes de tudo fugir do controle. Mas estava muito concentrada em completar a missão. Tinha botado fé demais em Ingrid, convencida de que não haveria nenhuma prova incriminadora, deixando para trás. Os renegados revistaram o local e, quando saíssem de mãos vazias, a investigação estaria terminada. Mas Ingrid enganou Nova e agora tudo estava arruinado. Ou pelo menos, a biblioteca estava. Tinha fumaça saindo pelas janelas mais baixas. Nova viu o buraco enorme na base onde a bomba explodiu. A nuvem de fumaça saindo daquela cratera era preta como piche. As pessoas olharam para ela quando ela se aproximou, a atenção se desviando dela para Ingrid e para a biblioteca. O que está acontecendo? Perguntou uma mulher. Você é uma renegada, não é? Não vai fazer nada?
Nova parou e se virou para olhar para a mulher, a irritação crescendo rápido dentro dela. Fazer alguma coisa, disse ela. Tipo, pegar o bandido? Ela indicou Ingrid. A mulher olhou com arrogância para Nova. Tipo, apagar o fogo. Cadê o tsunami? Perguntou uma criança. É, gritou outra. Ou outra pessoa com poder de água. É disso que vocês precisam. Nova abriu a boca, se preparando para dizer que, agora, eles estavam fazendo o melhor que podiam com os poderes que tinham. Mas hesitou e lembrou que a opinião favorável, ou desfavorável, do público em relação aos renegados não era problema dela. Beleza, murmurou ela, abrindo o caminho pela multidão na direção da biblioteca. Ela olhou para as janelas. Não havia sinal de Adrian nem dos outros. Eles tinham encontrado uma criança desaparecida. Será que tinham encontrado? Ainda estavam lá dentro procurando? Deviam estar. Eles eram profissionais. Eram super-heróis de verdade. Se ainda não tinham encontrado a criança, encontrariam a qualquer minuto. Mas e o bibliotecário? Nova expirou, lutando para manter o foco da agitação, para não perder de vista suas prioridades. O bibliotecário tinha sido descoberto. Seria preso assim que fosse encontrado de novo, acusado de comércio ilegal de armas, conspiração e sabe-se lá mais o quê. Qualquer esperança dos anarquistas manterem a ligação com os distribuidores já era. A não ser que ela conseguisse encontrá-lo primeiro. A não ser que pudesse levá-lo a um lugar seguro. Talvez, só talvez, ela ainda conseguisse salvar o navio naufragando. Jenny Cronin era um covarde. Foi o que Ingrid lhe disse mais de 10 vezes. Devia ter fugido. Devia estar longe agora, provavelmente a caminho da fronteira da cidade. Não devia? Ela massageou a nuca, a incerteza nevoando seus pensamentos, quando uma série de explosões sacudiu a base da biblioteca. Foram seguidas por um estalo ensurdecedor de madeira cedendo. A multidão chegou para trás enquanto uma nuvem de fumaça preta saía pelas janelas e do buraco enorme na janela inferior. Nova sabia que as explosões eram dos explosivos armazenados no porão, embora não pudesse ter certeza se ainda haveria mais detonações a caminho. Em seguida, ela ouviu os gritos. Primeiro, achou que estivesse imaginando. Um eco apavorado vindo da mente ainda maltratada. Alguém a empurrou por trás. A mulher de antes, gritando. Tem alguém lá dentro ainda! Eu ouvi! Faça alguma coisa! E apesar de Nova precisar de toda a sua força de vontade para não se virar e gritar para a mulher fazer alguma coisa ela mesma, ela ignorou o instinto e saiu correndo. Não para a biblioteca, mas dobrando a esquina, certa de que os gritos tinham vindo de trás. Assim que dobrou a esquina, ela ouviu. Um garoto de 6 ou 7 anos pendurado em uma janela do segundo andar. A gola da camisa ainda estava puxada por cima do nariz. E mesmo de baixo, ela viu os olhos vermelhos e em pânico. Nova olhou em ambas as direções, mas não havia nada que pudesse usar para subir. Não tinha nenhuma escada aleatória caída, nenhuma árvore enorme conveniente. Ela avaliou a lateral do prédio e, sem se dar a chance de pensar 2 vezes, enfiou os dedos nos vãos entre as pedras e começou a subir. Nova só tinha subido um pouco quando seu pé escorregou e ela caiu no chão, com força, de costas. Acima, o garoto chorou, os dedos segurando o parapeito na janela. Nova se levantou, mas outra explosão sacudiu o chão e a derrubou de novo. Uma janela no primeiro andar explodiu para fora, ao sucumbir ao calor e à pressão aumentando dentro da biblioteca. Chamas laranja ardiam lá dentro, lambendo as paredes de pedra. Nova fechou os olhos e calculou os riscos. Apesar de só ter levado alguns segundos para tomar a decisão, pareceu uma eternidade. Ela abriu os olhos, novamente,
e enfiou a mão no compartimento do cinto que guardava os microsinalizadores exotérmicos feitos por ela. E abaixo disso tudo, as luvas. As luvas da pesadelo. Ela enfiou os dedos no couro preto e fechou as fivelas. Depois apertou o botão que acionava as ventosas pressurizadas. Adiantou-se e pulou no prédio, com as palmas na fachada. A sucção a segurou. Nova começou a subir. Apertou, esticou, soltou. Seus dedos dos pés tentavam se apoiar no cimento entre as pedras. Os braços começaram a queimar com esforço conforme ela ia subindo mais e mais. A fumaça saía pelas janelas abaixo e ocupava o ar ao redor. Quando chegou à janela do segundo andar, os braços estavam prontos para cair dos ombros. Mas ela conseguiu entrar pela janela e desabou no chão ao lado da criança. Ele olhou para ela, o lábio tremendo. Socorro! Disse ele, baixinho. Ela assentiu. Me dá um segundo. Inspirar, expirar. Ela se sentou e depois se levantou. Aquele andar também estava cheio de fumaça, apesar de ainda não estar densa a ponto de não ser possível enxergar. Vem, disse ela, passando um braço pelos ombros do garoto. Ele a segurou sem resistência por uma série de salas de arquivo, até eles chegarem à escadaria. Nova parou e olhou para o saguão. O que antes era a entrada principal, agora era um mar de fumaça e fogo. O piso estava soltando fumaça e, enquanto ela olhava, o chão embaixo da estátua, no vestíbulo, cedeu com o peso e desmoronou. Nova recuou e empurrou o garoto na direção da parede. Certo, disse ela lentamente. Nós não vamos por ali. Ela o levou de volta pelo caminho que eles tinham feito e abriu a janela pela qual tinha entrado. Botou a cabeça para fora e analisou a queda. Não era muito grande. Para ela. Você sabe se encolher e rolar? O garoto choramingou. Você não sabe voar? Ela olhou para ele. Se eu soubesse voar, por que eu... Ela levantou as mãos, ainda cobertas pelas luvas e gemeu. Não importa. Escuta. Você vai subir nas minhas costas. E eu vou descer pela parede. Você vai ter que confiar em mim, tá? Apesar do rosto do garoto estar tomado de medo, o sentimento foi dominado por uma esperança pura e inexplicável. Você é uma renegada, disse ele. Claro que confio em você. O estômago de Nova se contraiu e todos os seus instintos queriam argumentar. Não confia neles. Eles não merecem. Mas ela segurou a resposta e estava começando a se abaixar para poder subir nas costas dela, quando ouviu gritos. Ela fechou as mãos no pulso do garoto e espiou pela janela. Viu Ruby e Oscar correndo pela era abaixo. Nova! Nova! Gritou Oscar e fez uma careta. Quer dizer, Insônia, você tem que sair daí! O alívio pulsou das veias de Nova. Ela fechou as mãos em volta da boca e gritou. Encontrei o garoto! Olhe! Ele se virou, pegou o garoto pelas axilas e o levantou na janela para eles verem. Ruby botou a mão sobre a boca. Ela e Oscar trocaram olhares, mas foi uma discussão curta e silenciosa. Espera! Disse Ruby, desenrolando o fio do pulso. Ela deu um passo para longe de Oscar e começou a girá-lo como um laço no ar. Para trás! Nova pulou para longe da janela e puxou o garoto junto. Um segundo depois, o heliotrópio de Ruby caiu no parapeito. Assim que foi puxado, as pontas de pedra se abriram, transformando-a num gancho que ficou bem preso no parapeito. Legal? Murmurou o garoto. Você já desceu por uma tirolesa? Perguntou Nova, tirando as luvas e as enfiando no cinto. O quê? Nada. Vamos lá.
É como brincar nas barras do parquinho. Uma mão na frente da outra. Se você cair, aquele cara de bengala vai te pegar, tá? O garoto olhou para o fio fino e para Oscar, e sua testa se franziu de incerteza. Ele também é um renegado. Ele levanta peso, uns, sei lá, muitos quilos. Mais do que o seu peso, com certeza. Parecendo reconfortado, o garoto passou uma perna pelo parapeito. Nova o ajudou a começar, mostrando como usar as mãos enquanto mantinha os tornozelos presos na corda. Ele estava na metade e ela começando a relaxar, debatendo se também desceria pela corda ou se pegaria o trajeto mais rápido, o de pular. Quando Oscar deu um grito para ela. Cadê Adrian? Ela ficou tensa. Ele não tá com vocês? Oscar balançou a cabeça. Nós não o vemos desde que você saiu do porão. Nova se afastou da janela de novo e olhou em volta. O ar dentro da biblioteca a fez se sentir uma sauna. Uma sauna fumacenta e sufocante. Adrian não podia ainda estar ali. Podia? A não ser que a fumaça o tivesse afetado. A não ser que ele estivesse inconsciente em algum lugar, morrendo de inalação de fumaça, ou preso embaixo de um estante em chamas, ou um grito soou no meio do rugido do fogo. Nova ficou imóvel. Não era Adrian, mas isso só significava que havia outra pessoa na biblioteca. Ela seguiu os gritos até o canto extremo do terceiro andar, onde havia uma sala fechada no meio das escrivaninhas. O conteúdo visível por uma janela de vidro numa porta fechada. Uma placa ao lado da porta dizia livros raros e primeiras edições. Nova abriu e encontrou essa sala livre da fumaça que ocupava o resto do prédio, que começou imediatamente a entrar pela porta aberta. Jenny Cronin e Narcisa estavam parados na frente de uma janela aberta. Narcisa se virou para Nova e gritou. Feche a porta! Nova empurrou a porta com a força desafiadora. O bibliotecário nem olhou para ela. Estava ocupado demais tirando livros de armários com portas de vidro e as embrulhando em toalhas de papel antes de jogar pela janela. As abraçadas. Me ajudem! Gritou ele. Narcisa! Rápido! O armário dos manuscritos! Nós temos que salvar os manuscritos! São só livros! Gritou Narcisa. Nós temos que nos salvar! Só livros? Rugiu Cronin. O trabalho da minha vida! Alguns desses são os únicos exemplares conhecidos que restaram no mundo todo. Primeiras edições, exemplares autografados. Narcisa tá certa, disse Nova, entrando mais na sala. Ela observou o espaço de novo, achando que Adrian apareceria por trás de algum armário, mas só havia a bibliotecária e sua neta presentes. Adrian não estava lá. Ela engoliu em seco e tentou não imaginá-lo preso no fogo abaixo. O térreo está comprometido. O prédio todo vai desabar a qualquer minuto. Vocês têm que sair daqui. Ela observou a sala. 2 paredes tinham janelas duplas, todas abertas, talvez numa tentativa de deixar sair a fumaça que entrava pelos vãos da porta. Uma lareira de tijolos ocupava a parede oeste, parecendo, ironicamente, não ver fogo havia décadas, com um espelho decorado por cima. Nova achou que o elemento decorativo era mais para a conveniência de Narcisa do que uma tentativa de elegância decorativa. Fora isso, havia 4 armários com portas de vidro exibindo livros antigos, pergaminhos diários e manuscritos, e até uma variedade de ferramentas antigas de escrever e imprimir, de potes de tinta a tipos de chumbo. Havia mais estantes nas paredes, cheias de trabalhos que não eram tão raros ou valiosos quanto os de armários. E também a porta pela qual Nova tinha entrado e... só. Nenhuma outra rota de fuga. Eles teriam que sair pelas janelas. Por que você os trouxe aqui? Berrou Narcisa, furiosa. Nova se virou para ela. O quê? Você fez isso!
Você e a detonadora. Vocês nos enganaram. Por quê? Lágrimas de medo estavam se acumulando nos olhos de Narcisa, e os punhos dela estavam tão apertados que tremiam. Passou pela cabeça de Nova que ela, pelo menos, não estava presa ali. Havia um espelho. Ela poderia sair a qualquer momento. Mas ainda não tinha saído. Ainda estava tentando salvar o avô. Nova mordeu o lábio, tentando pensar com clareza enquanto o olhar de ódio de Narcisa a fuzilava. Sempre tinha gostado da neta do bibliotecário. Não a conhecia bem, mas ela sempre pareceu legal quando Nova ia com Ingrid fazer negócios. Apesar de ser neta do bibliotecário e, obviamente, saber sobre as atividades dele, ela nunca pareceu a Nova particularmente vilã. Pela primeira vez, começou a pensar o que Narcisa achava dela. Nas poucas interações das duas, ela pareceu tranquila, até dócil. Nova tinha suposto que essa era só sua personalidade, mas agora questionava se Narcisa tinha medo dela. Por que ela era pesadelo? Ou porque ela era sobrinha de Ace? Vocês têm que sair daqui, disse Nova, indo até a janela mais próxima. Você pode levar seu avô pelo espelho? Não funciona assim, disse Narcisa com rispidez. Bom, então use o espelho enquanto pode. Jenny e eu vamos para a janela. Ela olhou pela queda de 2 andares. Eu acho. Aquele lado da sala dava para a rua na frente da biblioteca, onde o aglomerado de civis só aumentava. Um olhar rápido na direção do prédio em frente revelou que Ingrid tinha fugido. A algema estava caída na calçada, enquanto entre a pequena cratera fumegante, onde Ingrid tinha feito uma explosão entre a parede e a janela com uma grade. As outras 2 janelas davam na direção da viela e do cinema. Se pulassem, podiam mirar na caçamba de lixo mais próxima, que aliviaria a queda mais do que o concreto. Mas Nova duvidava que Jenny Cronin aguentasse essa queda, mesmo se ela o instruísse sobre o básico de saltos assim. Ele tem 74 anos, gritou Narcisa. Você acha mesmo que vai pular por uma janela? Nova suspirou. Onde estava Winston com seu balão quando ela precisava? Houve um estrondo atrás dela e Nova se virou, com medo de o prédio estar começando a desabar. Mas não. Uma janela tinha quebrado. Estilhaços de vidro voaram pelo ar, se espalhando no chão, seguindo a trajetória da figura que tinha acabado de entrar pela janela. O queixo de Nova caiu quando ela viu a figura rolar com perfeição e acabar de pé sem esforço. Ele girou o corpo de armadura preparado para um ataque e a luz do dia refletindo no visor. Sério? Disse Nova. Ela sabia que era só uma questão de tempo até que mais renegados começassem a aparecer. Mas não esperava o guerreiro secreto. Era como aquelas pessoas lá fora disseram. Alguém com poder de água seria bom. Mas talvez fizesse sentido. O conselho sabia sobre aquela missão e tinha interesse direto no bem-estar de Adrian. Talvez tivessem enviado o sentinela para observar o progresso deles. Nesse caso, a pergunta não era o que ele estava fazendo ali, e sim por que ele demorou tanto. O sentinela virou a cabeça na direção dela e disse com a voz grave e preocupada. Tá todo mundo bem? Nova abriu bem os braços. Estamos presos em um prédio sem chamas. O que você acha? Vou levar vocês para um lugar seguro, disse ele. Todos vocês. Com uma condição. Ele voltou o foco para o bibliotecário, que tinha parado de jogar livros pela janela para olhar o recém-chegado. Quero oferecer uma troca. Jenny Cronin. A boca de Jenny trabalhou em silêncio. Ele estava com um livro de capa de couro pressionado contra o peito, apertando-o como se fosse uma boia salva-vidas. Quem é você? Sou um sentinela. Ele falou com o mesmo tom de honra no qual Nova se lembrava, e ela não pôde deixar de revirar os olhos. Me responda rapidamente.
disse o sentinela. Nós não temos muito tempo. Uma troca? Sim. Sim, tudo bem. Só um negociante justo, mas tudo foi destruído. Se você veio querendo armas e explosivos, vai ter que esperar até eu restabelecer a ligação com o meu... Isso não me interessa. Interrompeu o sentinela. Eu vim atrás de informações. Nova franziu a testa e suas desconfianças aumentaram. Do lado de fora, ela ouviu alguém gritando seu nome e se virou, e viu Ruby e Oscar correndo pela viela, cada um segurando uma ponta de uma escada de alumínio. Seu peito foi tomado de alívio. Ela se perguntou onde eles tinham conseguido, mas naquele momento não importava muito. Informações? Disse Cronin. Bom, isso eu tenho aos montes. Estou procurando a Pesadelo. Seu coração deu um pulo, e ela se virou para o sentinela. Ele não estava voltado para ela, e Nova só conseguia ver o visor de perfil. Mas Cronin? Ela ouvia muito bem, e o jeito como seus olhos atordoados se voltaram para ela fez sua pulsação trovejar embaixo da pele. Ela balançou a cabeça de forma rápida e desesperada. Me diga onde posso encontrá-la. Pediu o sentinela. E não só vou tirar você em segurança desse prédio, mas vou levá-lo para um lugar que lhe dê vantagem significativa quando os renegados começarem as buscas. Você e sua neta podem sair dessa cidade e nunca mais voltar. O olhar de Narcisa foi do sentinela para Nova. Os olhos arregalados. Era impossível saber se o sentinela estava falando sério ou se a proposta era um estratagema para fazer o bibliotecário falar. Talvez o sentinela traísse o acordo assim que tivesse a informação que queria. Era o que um vilão fazia? Mas o renegado? Que se baseava em honestidade e integridade? Mas, se surpreendesse ir até o fim com essa oferta, ele estaria disposto a deixar o bibliotecário ir, um homem que botou centenas de armas ilegais nas ruas. O que o conselho diria sobre isso? Já tinham aprovado esse acordo. Tudo numa tentativa de achar Pesadelo? De a encontrar? Nova engoliu em seco, na dúvida se devia ficar lisonjeada. Pesadelo? Disse Cronin. Seus olhos ficaram grudados no sentinela agora, e Nova quase conseguiu ver os pensamentos girando na cabeça dele, enquanto tentava pensar na melhor chance de sobreviver ao longo prazo. E na liberdade. Ela é procurada por tentativa de assassinato contra o conselho, embora eu desconfie que preciso lhe dizer isso. Você forneceu a arma que ela usou, não foi? O sentinela deu alguns passos mais para perto, os pés batendo nas tábuas do piso. Quero saber onde ela está e para quem ela trabalha. Responda isso e vai ter o restante do dia para encontrar algum outro alojamento que não seja uma sala de prisão. Onde ela está? Repetiu Cronin. Para quem ela está trabalhando? O foco dele se desviou na sentinela para Nova. A mão dela foi até o cinto e a arma de choque lá. O pomo de Adão de Cronin se mexeu rapidamente. Bem, disse ele, ofegante. Essa é uma questão complicada. Ele limpou a garganta. Sabe, a garota que usa o codinome Pesadelo, que é como alguns a conhecem por esse nome. Bem, uma esfera azul em chamas entrou pela janela quebrada. Caiu no piso de madeira e quicou uma vez. Nova mergulhou para se proteger atrás de um armário e envolveu a cabeça com os braços, enquanto o sentinela se jogou em Cronin e Narcisa e protegeu os dois. A detonação destruiu o canto da biblioteca, abriu um buraco no chão e empurrou as paredes para fora. Gesso, vidro e telhas caíram nas costas de Nova. O piso abaixo dela se inclinou na direção do epicentro da explosão. Ela agarrou uma das prateleiras embutidas e se segurou com firmeza enquanto o chão sumia debaixo dos seus pés. Livros caíram em volta dela, mas ela ergueu o joelho para se apoiar e se segurou.
O rimbombar das paredes ainda não tinha parado quando ela sentiu uma onda de calor e fumaça vindo do piso abaixo, chamuscante e densa. Nova tossiu e olhou em volta, tentando enxergar na fumaça. As chamas estavam vindo de baixo. A parede à direita tinha sumido, e ela via quase todo o cinema do outro lado da viela. Mas pelo menos a abertura permitiria que a janela fosse para fora. Ela tossiu. Seus olhos ardiam. Não havia sinal de sentinela, nem de Cronin e Narcisa. Eles teriam caído no andar de baixo? Não havia sinal deles lá também. A estante da qual Nova estava agarrada começou a ceder. As paredes externas fracas pela explosão. Ela trincou os dentes e procurou uma forma de sair. Mas não havia nada em que se segurar. Sentiu que dar um único passo no piso destruído faria com que o que restava desabasse. Ela olhou para uma arandela acima. Se conseguisse alcançá-la, talvez pudesse se segurar e jogar o corpo pela abertura. Apesar de as palmas das mãos estarem escorregadias de suor, ela dobrou os dedos na estante e esticou a mão para cima, enquanto as prateleiras gemiam e se inclinavam para o piso quebrado. A gravidade a puxava. Ela se esticou, o braço se aproximando da arandela. Centímetros, que mais pareciam 1 quilômetro. Seus dedos escorregaram. Nova gritou quando caiu no fogo.